Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à aula? Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos ver a produção de texto, que eu sei que é a dificuldade de muitos de vocês, tá? Principalmente nesse início, né? Nessa iniciativa, a nossa relação de produção escrita, o desenvolvimento de um leitor para escritor. Bom, o objetivo hoje é o planejamento de textos argumentativos. Antes de iniciarmos propriamente com o planejamento, com a estrutura e com o passo a passo dessa produção de texto, nós temos que definir o que é argumentação. Muito se ouve e se fala sobre argumentação, mas o que de fato é a argumentação? O que é argumentar? A gente classifica a argumentação como uma afirmação acompanhada de justificativa. Ou seja, é quando você afirma algo sobre determinado assunto, mas você dá um parecer, você justifica, você diz o porquê daquela afirmação ser verdadeira ou não, né? Já que nós temos também a contra-argumentação. Vejam bem, nesse caso aí da argumentação, o propósito e o objetivo, como vocês estão vendo aí, é sempre convencer alguém para que esse tenha o comportamento ou opinião alterada. Ou seja, se você vai argumentar, você quer persuadir, você quer convencer aquela pessoa da sua opinião, do seu argumento, do que você está afirmando, certo? Então, a gente sempre indica que essa argumentação seja bem fundamentada, ou seja, ela tenha fundamentos, fatos, certo? E informações pertinentes ao conteúdo e que ela seja bem colocada, que você desenvolva ela bem e realmente explique o porquê daquele tipo de afirmação. Bom, vamos à estrutura básica de um texto argumentativo. A gente sabe que na maioria dos textos a gente tem que ter um início, um meio e um fim. E a gente desenvolve isso em uma introdução, que é utilizada para contextualizar o leitor, ou seja, quem vai ler o seu texto depois de pronto, acerca do tema da redação, do tema do texto aí. É uma exposição seletiva das ideias que vocês vão abordar durante o texto. Então, nessa introdução, você vai colocar no primeiro parágrafo lá as questões que você vai trabalhar durante o resto do texto. Lembrando que você tem que fazer uma seleção antes, tá? Para que essa introdução fique bem fundamentada e que as pessoas, ao lerem essa introdução, já saibam o que você vai retratar, do que você vai falar e qual é o indício do seu posicionamento. Claro que você não vai dar a sua ideia toda na introdução, mas você tem que dar como se fosse um spoiler do que a pessoa vai ler e vai encontrar durante o texto. No desenvolvimento, você vai utilizar para argumentar acerca das ideias, ou seja, você vai expor as suas ideias, vai fazer a sua afirmação e vai usar as suas justificativas para aquelas afirmações. Isso tudo relacionadas ao tema. É a defesa do seu ponto de vista, ou seja, é aqui que você vai demonstrar o conhecimento sobre o tema, certo? Você vai defender uma posição com unhas e dentes, tentando convencer todo mundo que for ler que você está certo. Na conclusão, você vai demonstrar o que se pode concluir, obviamente, ou seja, você vai fazer um apanhado de tudo e vai fazer uma finalização bem bonitinha para que as pessoas entendam o que você quis dizer durante o texto todo, a partir daquelas ideias que você já expôs, certo? Aqui também há uma proposta de solução quando a gente vem com o texto dissertativo argumentativo, porque você traz diversas problemáticas no seu argumento com o objetivo de, no final, você procurar solucionar, mesmo que não de imediato, mas você traga algumas ideias, certo? Bom, vamos para o passo a passo de um bom texto para que você consiga desenvolver, principalmente nesse início, quando você está começando ainda a produzir. Primeiro, você tem que entender a estrutura textual do gênero a ser desenvolvido. Eu vou trabalhar com argumentação. Ok, mas você pode fazer isso com uma resenha crítica, você pode fazer com um texto dissertativo argumentativo ou com qualquer outro tipo de texto que o objetivo seja convencer alguém de alguma ideia ou passar alguma informação aí que contenha a opinião de quem está escrevendo. Bom,
Ao entender o texto que você vai trabalhar, você tem que saber a estrutura dele, o que você precisa ou não fazer para se adequar àquele gênero. Depois disso, vocês precisam diferenciar tema e título. Eu vejo muita gente confundindo os dois, certo? Por exemplo, às vezes eu passo redação para os meus alunos e eu dou um tema e eles acham que aquele tema eles podem usar como título e só falar sobre aquilo. Minha gente, o tema é o assunto geral que você vai retratar. O título é quando você pega aquele assunto e especifica dentro do argumento que você vai utilizar, certo? O título é muito importante para a gente entender o caráter, o coração, o sentimento que você vai passar no seu texto. Então, é importante você saber diferenciar os dois. E sim, é necessário ter um título na maioria dos textos argumentativos, tá? Refletir sobre o tema. Você precisa pegar aquele seu tema, o tema que você vai trabalhar, e refletir sobre ele. Por que esse tema é necessário? Por que é importante que eu discuta? Qual é a minha opinião sobre ele? Quando eu defino esses pontos básicos, eu vou conseguir produzir melhor, porque eu já vou ter a ideia, a iniciativa daquilo que eu vou estar querendo que o leitor entenda, compreenda e seja convencido. Então, é importante a gente refletir sobre o tema. Introduzir com as ideias iniciais. Como eu falei, colocar as ideias iniciais na introdução, sobre o que você vai falar durante todo o texto. Desenvolver e argumentar acerca dos pontos escolhidos. É importante lembrar que a gente geralmente escolhe 2, 3, no máximo, pontos para desenvolver. Por quê? Porque senão o texto vai ficar muito extenso e você vai acabar ou não, né, fugindo do tema. No caso de você estender o tema, corre o risco do texto ele ficar repetitivo. Portanto, a gente indica que você selecione 2 a 3 argumentos e debata realmente sobre ele, né? Justifique, argumente bem, fundamente e realmente convença quem está lendo daquilo que você quer falar. Então, selecione bem os seus argumentos, tá? Bom, estruturar o texto. Eu disse a vocês que vocês têm que entender a estrutura de cada gênero textual que você vai trabalhar dentro da argumentação. Mas nessa estrutura de texto, você tem que saber que o seu texto tem que ter uma coesão, uma coerência textual. Portanto, ele deve seguir um início, um meio e um fim, certo? É extremamente necessário que você consiga inicializar bem o seu texto e finalizar para que não haja dúvidas do que você está falando, para que as pessoas realmente entendam que o texto chegou ao fim e que foi concluído corretamente. Bom, manter a coerência textual. Você não pode ser contraditório no seu texto. Se você está argumentando e você quer me convencer, quer convencer as demais pessoas do seu argumento, você não pode ser incoerente, certo? Você tem que seguir uma linha de raciocínio e de pensamento que seja a mesma do início, no meio e no fim. E isso também se relaciona à questão de concordância verbal e nominal. A gramática também é muito importante dentro do texto de vocês, tá? Cuidado com a repetição de palavras. Solucionar e concluir as ideias iniciais. Se você está trazendo problemáticas, você no final tem que dar uma solução para essas problemáticas. Não esqueçam disso, porque senão o texto fica em aberto e aí ele não realiza o seu propósito comunicativo. O nono ponto aí que eu trouxe para vocês, revisar o que escreveu. A revisão é extremamente importante, porque às vezes você está escrevendo, mas a gente acaba pensando e divagando demais. Quando vai passar para o papel, sempre ocorre algum erro ou algum esquecimento, a gente repete alguma ideia, ou você até pode melhorar o seu argumento, porque não está da maneira que você pensou. Então, revisar é muito importante para isso, tá? Para que a gente identifique os problemas e faça o passo 10 aí. Reescrever e reorganizar o texto. Após a revisão, a gente corrige o que a gente acha que pode melhorar, que está errado, e aí a gente finaliza o nosso texto de forma que a gente ache correto e exemplar. Ao final, você leia o seu texto. Se você realmente quis dizer aquilo, quis passar aquela informação depois de ter refletido sobre o tema, parabéns, você fez uma boa aí produção textual. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.